sou babaca por tratar meu noivo dessa forma? Eu, M19, estou em um relacionamento de 2 anos e 4 meses com o @H21, e temos um bebê de 1 ano. Contextualizando, sempre, desde o primeiro dia que conversou comigo, foi muito carinhoso, atencioso, fazia questão de me agradar e não escondia o quanto me amava. E eu recebia aquilo de braços abertos. Nunca tinha recebido um tratamento desses, e eu tentava retribuir sempre na mesma moeda. Para mim, desde o início, a relação sempre foi muito boa. Não sei exatamente quando as coisas começaram a desandar. Com uns 6 meses de namoro, engravidei. Durante a gravidez, vim morar com o @ e sua família, da qual temos uma boa relação na maioria das vezes. Foi complicado aceitar a gravidez no começo, eu tinha meus planos e ele os dele, mas como não nos protegíamos, a gravidez era certa, kkkk. Segundo ele, o início da relação também era muito bom. Pouco antes de engravidar, eu estava na reta final do ensino médio, logo viria a minha viagem de formatura. Eu ainda não morava com o @ e me lembro de termos algumas discussões envolvendo ciúmes e confiança, já que eu ficaria 8 dias em outro estado e pouco tempo depois estaria 3 dias em uma chácara com alguns amigos. Durante a viagem de formatura, me lembro de ter discutido algo pelo celular com ele. E durante a outra viagem de 3 dias, brigamos porque eu tinha usado álcool e maconha quando suspeitávamos da possível gravidez. Enfim, o @ recentemente disse que eu não tinha vontade de iniciar nada sexual com ele, que sempre era ele que tinha que iniciar alguma coisa, se não sabia que eu não iria, isso desde o início da relação. Ele disse que acreditava que, no começo, se tratava de timidez, etc., e com o passar dos meses, ele concluiu que era desinteresse. Eu reconheci que eu quase nunca iniciava nada. Hoje em dia, tento mudar essa visão dele, até porque, com isso, ele acreditava que eu não tinha interesse nele, não gostava dele, não o admirava, não tinha tesão. Consequentemente, isso provavelmente deu início à desconfiança dele. O @ também alegou recentemente que eu não o vejo, não me importo com o que ele fala, faz ou sente. Eu reconheci que eu quase não guardo na cabeça algumas coisas que ele fala, dificilmente considero os sentimentos dele antes dos meus e mal consigo retribuir o que ele faz por mim de uma forma que ele se sinta satisfeito. Por exemplo, se ele me faz uma massagem e eu faço uma massagem nele de volta, ele entende que só estou fazendo na obrigação de quitar a dívida. Ele também diz que já não acredita que qualquer coisa que eu faça seja genuína, e sim para eu ficar bem comigo mesma. Esses dias, numa conversa sobre algo que ele fez e eu não gostei, acabei usando um tom meio agressivo, e ele questionou o porquê disso, já que, na visão dele, ele não merecia. Ele chegou a perguntar a mim se ele merecia aquilo ou não, e eu respondi que não sabia. Na minha visão, meu tom foi essencial para dar ênfase no problema que o que ele fez poderia causar. Bom, ele diz que jamais precisou usar esse tipo de tom comigo. Conclusão, ele acha que eu não o respeito e não o amo. Principalmente depois de eu ter sido sincera e dizer que dificilmente o vejo como superior ou igual a mim, e sim inferior. Tenho mania de rir nas nossas discussões, e ele acha que seja porque eu gosto desse tipo de situação. De uns meses para cá, ele tem sido um pouco distante em comparação ao que ele era no começo da relação. Ele diz que está cansado de se dedicar tanto e ser tratado assim. Fui sincera com ele e disse que sou muito mimada dentro desse relacionamento, desde sempre. E eu peguei gosto pela coisa. Desde o começo, eu não precisava me dedicar tanto para receber um copo transbordando de atenção, afeto e amor vindo do @. Por muito tempo, nem conseguia perceber essa diferença de esforços na relação, e confesso que agora que essa questão surgiu, me sinto perdida. Se me dedico, ele não acredita ser genuíno, e sim obrigação, se não me dedico, não estou querendo trabalhar pela gente. É engraçado que, apesar de nossas discussões, o @ nunca deixou de cuidar de mim e fazer coisas para me agradar. E aí que eu fico confusa. Várias vezes que discutimos ele seguiu cuidando de mim, eu dei a entender que estávamos bem, quando não estávamos. Ele diz que não gosta quando eu aparento seguir normalmente como se não houvesse um problema, e por vezes é só confusão minha. Hoje estamos na seguinte situação, ainda moramos juntos, conversamos sobre coisas aleatórias, cuidamos do nosso filho, ele dorme num colchão na sala e eu na cama, não nos beijamos, e se acontece é no rosto, ele já não se troca comigo estando olhando, ele evita me olhar me trocando e Ainda não decidimos o que fazer com a relação, o que é bom deixar claro é que nem ele nem eu queremos sair dela. Ele por ter fortes sentimentos e eu por amar ele e estar com ele e querer mudar isso que estamos passando e continuar vivendo com ele. Realmente é ótimo ter ele como parceiro.
Quero mesmo deixar de magoá-lo tanto assim, quero conseguir melhorar e ver resultados disso na nossa relação. Quero que meu filho tenha um pai presente. Quero iniciar minha terapia e entender mais sobre mim. Já deixei claro que, por mim, a relação não acaba, independentemente do quanto demore. Eu quero consertar tudo e construir uma vida sólida e conquistar coisas com ele. Enfim, eu sou a babaca? Complemento, é bom ressaltar que somos pais de um bebê. Temos nossa relação de marido-mulher, mas também somos pais. E depois que eu tive nosso bebê, até hoje, sinto que me dedico mais ao bebê e à casa do que meu noivo. Já comentei com ele que sinto essa falta e que minha energia toda vai nisso. Por exemplo, eu quem dá 99% das refeições para o bebê, 99% das trocas de fralda e roupa, 100% dos banhos sou eu quem dá, 100% das vezes sou eu quem faz a bolsa do bebê para a creche, 99% passo e organizo a comoda de roupas do bebê, 90% dou uma geral na casa, e eu trabalho híbrido e faço faculdade EAD. Durante a noite, que é quando eu faço boa parte do que citei acima, dependendo da hora que meu noivo chega do trabalho, ele quer um tempo para a gente, mas eu estou ocupada com essas coisas. Preciso estudar e, dando 23 horas por 0 hora, eu preciso dormir. Todos os dias meu bebê acorda entre 5 horas por 6 horas, e eu quem leva a creche 4x na semana. Eu cheguei a comentar com meu noivo que, se a parceria fosse maior em relação ao bebê e à casa, teríamos mais tempo juntos, pois as coisas se concluiriam mais rápido, certo? OBS, este é o meu primeiro post. Desculpem se pareci confusa. Qualquer erro, me apontem. Grata. OB. Mas cabe a você mudar a sua situação. Seu noivo, obviamente, te ama e quer que você seja mais amorosa. A resposta para o problema é óbvia. Vá para a terapia, entenda seus problemas e como afetam o seu relacionamento, e faça o melhor possível para melhorar. Sua família vai agradecer. Seu noivo parece ser um cara bem dedicado e insistente. Acho que a maioria dos homens, eu mesmo, teriam pulado fora no primeiro indício de que o relacionamento não é recíproco. Se ele quer insistir, você tem que reconhecer o esforço e se esforçar em dobro. Tu não gosta dele, mas sim gosta dele massageando o seu ego. Gosta de receber o amor e atenção. Honestamente, não acredito de verdade que você tá tão interessada assim em melhorar, só fala da boca pra fora, porque em vários comentários, você segue com ego gigantesco, rindo que nunca vai ficar sozinha, fazendo alguns debochinhos. Tipo, você real não parece ter preocupação, porque julga ter certeza de que ele vai aceitar ficar morno aguardando quanto tempo for necessário até você decidir mudar como pessoa. Tudo é só do seu ponto de vista. Você poderia melhorar sim um dia, mas objetivamente nesse momento, você é uma pessoa ruim, egoísta e mesquinha usando o outro como tapete. E desculpas não salvam nada. Cabe mudança de atitude, ação concreta e sustentada por longo tempo para mostrar compromisso, dos dois. Talvez aí dê para começar a reparar, quem sabe. E dito isso, ele também tá errado se todo o trabalho mental e físico parental fica por ti. Essa relação é totalmente falida, ele te ressente como mulher, você ressente ele como pai. E os dois sendo pessoas profundamente inseguras e codependentes seguem numa relação tóxica pelo medo de ficarem sozinhos e terem de lidar com os próprios problemas e responsabilidades. KK. Fingi um caso para que meu marido fosse embora mais cedo. Após 6 anos juntos, 3 anos de casamento, descobri que a maioria do que meu marido me disse sobre si mesmo era mentira. É verdade que eu o atraí como parceiro, então a escolha e a aceitação dele são culpa minha, não dele. Ao final do casamento, descobri muitas verdades. Ele não era um alcoólatra em recuperação, ele bebia diariamente em segredo. Ele não era um ex-fumante, ele fumava quando eu não estava por perto. Ele não era dono da própria casa, a ex-namorada comprou a casa. Ele não estava em uma viagem de negócios em Utah para fazer uma apresentação, ele estava no Oregon tendo relações sexuais com a parceira de caso dele, cunhada dele. O último ano juntos foi caótico. Ele saiu dos trilhos depois que eu o deixei. Começou a se envolver com homens online, disse que questionava a própria sexualidade, afirmou que era bissexual, depois bicurioso, e então me disse que eu estava discriminando ele por causa da sexualidade dele.
Ele largou o emprego com pensão na UCSF, tentou fazer o pai mentir por ele para conseguir licença médica familiar, FMLA, e quando esse esquema não funcionou, ele arranjou um trabalho sendo pago em dinheiro para um amigo dele, por uma quantia mínima. Ele disse que ia começar o próprio negócio fazendo brinquedos sexuais, depois eram lâmpadas, depois ele queria usar uma câmera GoPro enquanto corria e vender as imagens para gamers. Quando descobri que ele estava procurando sexo com homens que conheceu em grupos de yoga gay e homens casados gays no meetup.com em São Francisco, comecei a acreditar que ele havia desenvolvido um problema de saúde mental. Depois que o deixei, pedi o divórcio. Quando ele largou o emprego, suspendi o divórcio, eu ganho o dobro do que ele ganha e não queria pagar pensão. Deixei ele morar comigo até encontrar trabalho. Consegui convencer o chefe do chefe dele a dar outra chance, atribuí tudo a uma crise de meia-idade, então ela ofereceu a ele um contrato temporário por 1 ano. Depois que ele voltou a trabalhar, pedi o divórcio novamente e pedi para ele sair. Ele disse que precisava de 3 meses, e eu concordei, já que não havia nada que eu pudesse fazer. Ele começou a ter um caso com uma colega de trabalho e continuou se envolvendo com homens. Eu não conseguia me afastar dele rápido o suficiente. O caos desse relacionamento e situação, por mais temporário que fosse, estava prejudicando minha saúde física. Eu sabia que se ele pensasse que eu estava traindo impunemente, ele sairia por orgulho. Então, comecei a fazer coisas para fazer ele pensar que eu estava traindo. Em nossa casa, ajustei o chuveiro para parecer que uma pessoa muito alta tinha tomado banho, coloquei os pesos mais pesados no banco de exercícios para parecer que uma pessoa muito forte estava usando meu banco de peso, deixei 2 copos, pratos, garfos na escorredora para parecer que 2 pessoas tinham jantado juntas. Eu me arrumava e saía quase todos os dias de semana depois do trabalho, andando por aí ou sentando em uma cafeteria por 1 hora ou 2 antes de voltar para casa. Quando ele perguntava onde eu estava, eu respondia na rua. Ele se mudou em menos de 2 semanas após a conversa original. Ele manifesta os traços clássicos do bipolar. Lamento que você tenha passado por tudo isso. Boa viagem, estou feliz que você não tenha descoberto muito tarde. Eu também sou bipolar, e mais da metade do que você disse sobre o que ele está fazendo parece exatamente isso. Não o desculpa por essas coisas. Pessoas como nós nunca têm certeza de nossa própria identidade, e a hipersexualidade é algo comum. A parte triste aqui é que, embora isso tenha afetado você no nível pessoal, provavelmente não o afetou no nível emocional. Você foi muito inteligente. Além disso, o que você fez deu a ele uma saída com alguma dignidade. Ele pode dizer que abandonou o casamento, em vez de ter sido expulso por ser mentiroso e vagabundo. Ganha, realmente. Mentir é sempre problemático, mas não acho que você tenha muitos motivos para se sentir culpado. Ambas as partes se beneficiaram. Minha mãe me disse que há 20 anos meu pai estava morto, mais tarde descobri que ele estava vivo e que tenho mais de 50 irmãos. Lembro-me sempre de minha mãe ser mãe solteira quando estava crescendo. Não me recordo do momento exato em que ela me disse que meu pai estava morto, porque eu era muito jovem. Eu meio que sempre soube. Minha mãe me disse que meu pai morreu em um acidente de carro 2 meses antes de eu nascer. Ela disse que ele foi atingido por um motorista de caminhão bêbado e morreu instantaneamente no impacto. Obviamente, ninguém questiona a própria mãe, especialmente quando é criança, você acredita em cada palavra dela. Isso é o que eu sempre dizia às pessoas quando era criança, se perguntassem sobre meu pai. Eu dizia que não tinha pai porque ele foi morto. Minha mãe levou essa mentira tão longe a ponto de, mesmo em documentos de auxílio financeiro, ela afirmava ser uma viúva. Nunca percebi as mentiras, mas quando fazia perguntas, ela dizia coisas que faziam sentido para mim, como: mamãe, por que você não tem fotos do papai? Ela me disse que todas elas queimaram em um incêndio na casa causado pela secadora logo após meu nascimento. Isso fazia sentido porque nos mudamos para uma casa nova quando eu era muito jovem. Tentei pesquisar sobre meu pai e sua morte, mas nada nunca surgiu. Eu presumi que, como naquela época não havia computadores ou internet, nada estava online. Descobri mais tarde que seu nome era Donald, de acordo com minha certidão de nascimento que tive que forçar minha mãe a me dar para que eu pudesse obter minha carteira de motorista. Muitas vezes tentei fazer mais perguntas quando fiquei mais velho, mas minha mãe ficava visivelmente irritada quando eu fazia isso.
e eventualmente, parei porque não queria mais ser gritado. Tentei fazer perguntas aos membros da família e literalmente ninguém, nem mesmo minha avó, sabia. Minha mãe e minha avó são muito próximas, então isso era estranho para mim. Avançando para quando eu tinha 19 anos, comecei a ver um terapeuta depois de ser vítima de uma tentativa de sequestro e fui diagnosticada com TEP. Meu terapeuta me disse para fazer um teste de DNA. Pedi à minha mãe que pagasse por isso porque eu era uma estudante universitária pobre. Ela imediatamente ficou muito brava e gritou comigo. Ela afirmou que o governo ia clonar meu DNA e vendê-lo. Então, acabei não fazendo. Avançando para quando eu tinha 20 anos, perto do feriado de Ação de Graças. Eu e meus 3 amigos tivemos um dia divertido assando biscoitos e conversando o dia inteiro. Até que mencionei as histórias do meu passado e do meu pai falecido. Eu tinha uma teoria da conspiração que inventei sobre minha vida totalmente como piada. Eu contei para minha terapeuta e agora para meus amigos. E se minha mãe tivesse tido uma aventura de uma noite com uma estrela do rock e engravidado de mim? Ela nunca conseguiu encontrá-lo novamente, então não pôde contar a ele. Minha teoria não estava muito longe da verdade. Minha família é extremamente católica, então, para permanecer nas boas graças dos meus avós, ela inventou uma mentira de que conheceu alguém, casou-se, ficou grávida e que o marido dela coincidentemente morreu logo antes de eu nascer. Mas aqui está a verdadeira história. Fiz um teste de DNA e depois confrontei minha mãe sobre isso. Finalmente, ela confessou que sempre quis ter um filho, mas nunca quis se casar. Ela encontrou uma clínica que fazia bebês com doadores de esperma. Ela teve 2 abortos antes de mim, todos com doadores diferentes. Na terceira vez, ela engravidou de mim. O nome Donald veio do doador. Não houve pai que morreu em um acidente de carro, tudo mentira. Com os resultados do meu teste de DNA, uma garota me mandou uma mensagem alegando ser minha meia-irmã. Ela estava certa e nos apresentou em um grupo com os outros irmãos. Isso foi há 2 anos e tínhamos apenas 30 meio-irmãos na época. Agora, somos 50 e esperamos mais por volta do Natal. Somos de todo o país. Quanto ao meu pai estar vivo, descobrimos isso recentemente. Depois de anos de pesquisa e investigação, minhas irmãs encontraram nosso doador através de pistas do teste de DNA. Entramos em contato com ele e ele está grato por saber de nós. Temos contato limitado devido à sua família e à terrível esposa dele. Sua esposa quer manter sua boa reputação. Ele nunca contou à família sobre ser um doador de esperma na faculdade por causa de sua família extremamente católica. Eu gostaria que ele contasse e pudéssemos conhecer nossos primos, tias e avós. Mas é improvável que ele faça isso. Se você chegou até aqui, obrigado por me deixar compartilhar minha história. Op passou de quase ninguém a fazer parte de uma dinastia. Tenho um amigo com uma história muito parecida. Ele foi adotado e teve um pai doador especial e encontrou um monte de irmãos e conheceu alguns deles. Eu me pergunto quão comum isso é. História legal. Que bom que você encontrou alguns parentes. Valeu mesmo se você assistiu até aqui. Peço licença para aqui, no final do vídeo, trocar umas ideias com vocês. Estou sempre tentando trazer algo novo para o canal. Eu sempre leio os comentários de vocês e atendo às solicitações na medida do possível. As sugestões que vocês deixam, agradeço e as aprecio muito. Daqui pra frente, pretendo caprichar ainda mais nas edições, com programas ainda mais robustos, para entregar uma experiência incrível a todos que assistirem. Uma observação para alguns comentários, sobre encontrar algo semelhante com outros canais, respeitosamente, geralmente a gente cria ou traz algo que achamos legais do exterior, de outros países. Lamento se algo está parecido com algum outro canal, não foi minha intenção. Apesar de a maioria dos canais do Reddit possuírem formatos semelhantes, vou me esforçar para diferenciar ao máximo e não ser apenas mais um modelo repetido. Agradeço a observação. Não conheço todos os canais do Reddit, mas agradeço por essa informação, e a partir de hoje, vou trabalhar em mudanças no modelo do canal. São essas mensagens que nos incentivam a melhorar cada vez mais. Obrigado, tropa. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até a próxima.